Que bom que nós podemos louvar e adorar ao Senhor em todo o tempo e congregar, estarmos juntos em algum momento. Isso é importante para a nossa vida, muito importante, porque existe uma premissa de que a gente precisa alimentar de várias áreas. Nós precisamos alimentar o nosso corpo, nós precisamos alimentar o nosso espírito, nós precisamos alimentar a nossa alma. E o nosso espírito, nós conseguimos fazer uma boa alimentação quando nós congregamos. Isso é alimentação espiritual. E ao mesmo tempo, convivência alimenta a alma. Trabalha algumas coisas na alma, né? Porque congregar não é fácil. Congregar é lidar com alguém que é diferente de mim. E tendo Deus que comigo me instrui a compreender e a entender. Nós falamos isso muito hoje aqui de manhã no livro de João, na escola dominical. E quando os irmãos estiverem orando, eu vou pôr um nome aqui para vocês estiverem orando. O nome dela é minha afilhada, chama-se Luana. É um presente de Deus na minha vida, Luana, e é umas coisas que acontecem conosco há um bom tempo, e depois de muito tempo você fica comovido. Na quinta-feira nós fomos a Sete Lagoas para passar um dia com uma amiga da minha esposa e com a Luana, que é minha afilhada. E desde a época em que ela foi adotada, fui eu que ajeitei essa adoção para essa família, né? Eu dava aula no Cristo das Nações, e então tinha lá um menino que às vezes eles adotavam e devolviam. Adotavam e devolvia. Adotavam e devolvia. E o interessante é que a grande maioria que adotava e devolvia era cristão. Só que esse menino tinha um exame de cromossomos e que havia uma possibilidade de ele demonstrar suas razões e os seus estímulos sexuais depois dos 13, 14 anos. Os cromossomos dele eram femininos. E qual que era o medo dos cristãos? Se meu filho não for homem, como é que vai ser, né? Uma família que não era cristã adota, e a Luana hoje tem 1,80 m, estava lá na minha casa hoje, inclusive, foi passear conosco hoje, veio para casa mais a mãe, e realmente ela hoje precisa fazer uma cirurgia, porque ela precisa mudar algumas áreas na vida dela, tá? Então imagina você que é homem num corpo de mulher. Faz um pensamento assim, você é homem, mas está num corpo de mulher. É só você pensar nisso um pouco, e depois pensa você que é mulher num corpo de homem. Como é que seria o dia a dia? Então já fizeram um processo, já tem um processo, já mudou o nome, né, para Luana, e agora vai precisar de fazer uma cirurgia para que ela seja compatível com os cromossomos dela e com a identidade feminina dela, que está num corpo de um homem. Mas o que me chamou a atenção foi nós vindo de lá para cá, e eu fiquei pensando na estrada, né? O tanto que essa menina tem um carinho por mim. Porque eles falam muito de mim para ela. Mas eu fiquei pensando, o que é da vida dela hoje? Como ela tem a Maria, que a adotou, a registrou e a ama muito. Essa menina com 18 anos, ou esse menino com 18 anos ou 19, sairia do abrigo. Sabe onde é que ele estaria hoje? A maior probabilidade? Nas ruas. Nas ruas. E às vezes você é ferramenta na vida de alguém e não sabe naquele momento, tá? E eu fico olhando o olhar dela para mim. E olha que eu fiquei 16 anos sem vê-la. Lembra do último culto que eu falei aqui que a gente tinha de fazer uma lista dos amigos passados? A Beth entrou em contato com a Maria e falou, peraí, tem uns amigos que a gente tem que ver, né? E aí hoje de manhã eu
Eu falei, poxa, você podia vir para casa? A Bárbara falou, é mesmo. Aí ela falou, não, minha mãe disse que nós vamos ir almoçar com vocês. E ela não é muito de sair de casa, não gosta de sair, fica só inquieta. Mas quer vir para minha casa. E o que ela mais gosta de fazer? Louvar a Deus. E é uma... Vocês vão ver um dia ela cantando aqui. Frequenta a igreja hoje com a mãe, né? E vai, é respeitada, é vista como pessoas. E isso é nós como cristão. Cristão cuida de pessoas, não cuida de coisas. Então a Luana, porque a gente vai entrar numa batalha aí que eu vou ajudar nisso, em fazer a cirurgia dela. Eu quero ver a minha afilhada, e ela é muito bonita, né? Muito educada. E eu tenho o maior prazer de saber que eu tenho uma filhada que me ama e o olhar dela é diferente. E aquilo mexe muito comigo. Tá. A hora que ela foi embora, agora mesmo, saindo agora para ir embora, ela me deu um abraço e eu falei com ela, você vai voltar outras vezes? Ela, com certeza, voltarei outras vezes. E a mãe dela ela falou, como ela apaixonou por você, Elizabeth. Tá. Isso... Quando ela estava sendo rejeitada lá atrás, ela foi aceita. E na infância. E foi apresentada a Deus. E eu lembro que aqueles que a rejeitaram eram aqueles que ocupavam púlpito. E a família que a rejeitou, que adotou, não frequentava a igreja evangélica. Hoje são cristãos. E ela disse para mim, o que eu mais gosto de fazer é cantar, é louvar ao Senhor. E devo cantar mesmo, né? Então, o nome dela, só para vocês. E isso remonta a uma coisa que eu até falei aqui de manhã. Essa semana nós falamos de um assunto lá na rádio, e depois uma pessoa entrou e mandou para mim um dado e disse, você está falando desses assuntos aí, eu vou te mandar um dado ainda pior. Falei, qual que é o pior? Porque a gente estava falando de dificuldade cognitiva das pessoas, que as pessoas de 15 até 64 anos, isso é um dado recente, que tem dificuldade severa cognitiva de lidar com assuntos interpretativos durante o dia. E isso no meio evangélico está muito ruim, porque a Bíblia é um livro de completa interpretação cultural, tá? Temporal, e esse dado que nós temos, ele está dos 15 aos 64 anos, o Colégio De Angelis fez uma pesquisa que essas pessoas não conseguem interpretar um parágrafo. E o que é pior ainda, esse número fica muito maior quando você pega as pessoas que saíram das universidades. É o ignorante funcional. O que é sequestro cognitivo? Sequestro cognitivo foi até a pergunta que me fizeram. É quando você passa por um momento de tensão e você responde com emoção. Porque o cognitivo, quando se fala de cognitivo, às vezes se fala muito, problema cognitivo, o que é isso? É quando a sua amígdala, que é responsável pelas suas emoções, sequestra a sua razão, ela faz assim, sequestra, dá um golpe de estado na razão. E aí você fica militando somente com as emoções. Emocionalmente você está envolvido, emocionalmente você está inserido, emocionalmente você vai ao culto, emocionalmente você vai às relações, emocionalmente você abre um negócio, emocionalmente você casa, emocionalmente você faz um monte de coisas. E a emoção, ela está o tempo inteiro em fuga. Eu estou fora da razão. É quando a gente ouve e apenas responde. Porque eu preciso ouvir, interpretar, para depois responder. Já até falei disso aqui uma vez num culto aqui. E isso tem um problema maior. Aí que eles falam, o que a igreja tem a ver com isso? Muito, porque as pessoas aprenderam aí a cultos
apenas pelo campo emocional, não pela razão. E aí abriram, foi o que essa pessoa, depois de nós ter feito essa conversa na rádio, ele falou comigo: vou te mandar um dado, que é a chamada janela 214. E aí ele me manda um trabalho chamado Janela 214, que isso é feito para a igreja. É um prospecto da igreja até 2040. Que a igreja, em 2040, ela vai ter um declínio vertiginoso. Por quê? O advento dos pais que têm filhos pequenos, de 2 até 14 anos, que não levam numa escola dominical, estes meninos não conseguirão ser cristãos a partir dos 15 anos. Há um declínio. Até falei muito com o pessoal aqui de manhã, né? Que bom que eles trazem os filhos pequenos. E por quê? Os pais não vão à escola dominical. Se os pais não vão, os filhos, menos ainda. E esses meninos vão aprender a fazer o que? Eles vão, como já estão fazendo, isso já está presente. Nós vamos a um meio religioso, porque ele não tem consistência. E você só consegue fazer isso com criança de 2 aos 14, porque dos 2 até os 10, ela vai absorver o ambiente de ensino e de convivência da igreja. Dos 10 que ela entra na adolescência até os 14, ela vai entrar no período de identidade, buscando identidade. Depois dos 15, ela vai buscar outros relacionamentos. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, só que lá na frente o que vai valer para ela é o que aconteceu entre 2 até os 14. Isso tem uma estrutura mental de qualquer ser humano, é de 0 a 15, mas eles já fizeram da igreja de 2 a 14, por isso que é chamado janela 214. Então, o ensino é algo que, como você vai ensinar um povo que se cognitivamente ele se tornou replicador daquilo que ouviu? Ele replica. É o que você vê hoje, hoje não, isso de muito tempo, se alguém passa uma informação no WhatsApp, ele replica para um monte de gente, mas não procura, ele não interpreta, porque ele não pesquisa, não observa, não sabe a fonte e vai. E é por isso que também, nessa mesma linha, acontece com muita gente até hoje, os chamados golpes de internet. A pessoa liga para a sua casa e fala: você está procurando emprego, eu vou... E aí você vai no emprego, de repente fala: você vai pagar uma taxa de R$300. E a pessoa está querendo emprego. Olha só, ele ouviu, mas não interpretou e respondeu: eu quero emprego. Aí ele paga a taxa, é um golpe. E aí alguém fala: como é que alguém cai no golpe? Cai, porque cognitivamente as pessoas estão sendo sequestradas às bolhas do medo. Elas perdem o potencial de razão, elas perdem o potencial de questionar, ela perde o potencial de ouvir, ela perde o potencial de tomar decisão. Porque se você está só pela emoção, a sua amígdala sequestrou sua razão e você está emocionalmente convivendo com uma sociedade, e todos os dias, cada susto que tem, você vai só para o adoecimento. E aí as pessoas vão à igreja por vários motivos, mas não vai para o verdadeiro motivo. Esse número é enorme, é gigantesco. E quando você vê as perguntas que as pessoas nos fazem sobre cristianismo, gente, é uma coisa assim que parece absurdo num período de conhecimento, mas é verdade. É o que elas geram de expectativa. Aprender, eu preciso ouvir, interpretar e responder. E a Bíblia é o livro que mais gera pessoas com cognitivo bloqueado. Porque alguém pega um versículo e a pessoa que vai ouvir já pega aquilo como uma verdade absoluta. E ele perde a capacidade de raciocinar. E nós somos cristãos. Cristãos, ele pode até mudar a maneira de pensar. Eu falo que pode,
Mas se ele aprender de novo, aprender outra vez, abrir espaço na mente para ouvir aquilo que ele não compreende. Porque senão você fica fechado na bolha do teu conhecimento. O conhecimento que você tinha há 20 anos não tem nada a ver com o de hoje. Até mesmo para você pregar o evangelho para meninos, para pessoas de 15, 14 anos, 16 anos, tem textos na Bíblia que você não pode ler do jeito que está. Vamos pegar uma turma aqui de meninos de 15 anos. Vamos imaginar que esse culto aqui só tem pessoas abaixo de 20 anos. Aí você vai pegar um texto que está lá na Bíblia, escrito assim: aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Eles vão entender o quê? Mas está escrito desse jeito, não está? Está certo? Está. Culturalmente, está defasado? Quantos aqui sabem o que é um arado? Pode ver que essa turma tem mais de 40 anos. Tá? É sério. Tá? Porque as coisas vão... e é isso que a gente tem que fazer, é questionar. Eu preciso questionar para que público eu estou indo falar. Qual a idade dessas pessoas? Se é geral, por que eu não posso simplificar? Mas vou ser sincero para vocês, tem cristãos hoje que, se você ler o Salmos capítulo 20, versículo 7, e dizer: uns confiam em bomba atômica, outros confiam em drones. Tem crente que vai falar: você mudou a Bíblia. E vai meter o pau em você, e vai ter um bando de gente que acredita nele e fala que você é herege. Agora você lê o texto, uns confiam em carros, outros em cavalo, e nós fazemos menção em nome do Senhor, tá? Quantos de 20 anos para cá vai saber do que está falando? Estamos falando de um texto de 2.700 anos, porque aquele texto está 700 anos antes de Cristo, Cristo já tem mais 2.000, então nós estamos falando de 2.700 e alguma coisa. Cavalos naquela época eram cavalos preparados para caminhar, era cavalos para arrastar carros de guerra. E aqui esse carro de guerra não era qualquer carro, não, era um troço que se montava lá e colocava espada correndo para um lado, e o cara que fosse habilidoso era bom naquilo. O autor está escrevendo conforme a sua cultura, mas esse menino vai ter noção. Porque se ele tem dificuldade cognitiva, ele deveria pelo menos aproveitar e na hora do culto ter um celular na mão e fazer a pesquisa. Que cavalo é esse que Davi estava falando? Mas se ele tem dificuldade de sequestro cognitivo, ele não faz isso, que deveria. E a cada um de vocês, quando estiver falando de alguma coisa aqui, vai lá, pesquisa, traz mais dúvida, procura saber a informação, que se é assim mesmo. Né? Por exemplo, eu acabei de falar de uma situação aqui, ó, você pode falar assim: peraí, qual a possibilidade que tem de um homem ser como mulher? Né? A minha filhada, por exemplo, ela tem útero e é homem. Quantas pessoas tem assim no mundo? Tá? Então, é isso que a gente tem que saber, é aprender a aprender e saber o seguinte: não se permita ser sequestrado cognitivamente. Tá? Não se permita, irmãos. Você tem na palma da sua mão, você não precisa carregar mais um monte de Barça. Barça era aquele negócio de você certificar se era. Não, você não precisa mais. Você vai lá, olha, certifica, procura, tira. É mudar a maneira de pensar, como dito pelo apóstolo Paulo, também é a maneira que eu vou aprender novamente. Cristão ignorante é pior do que o capeta em ação. Porque um cristão ignorante é alguém que não sabe nada, porém ele passa a ideia de que ele é bom. Aí ele pratica heresia, tá? Porque ele vai atrair um monte de gente com ele e colocar na bolha dele. Então, às vezes, nós precisamos saber isso, entender essas coisas. Isso é importante como cristão. A gente vai a um ambiente de culto para expandir a nossa mentalidade. É abrir o leque, tá? Compreender, ouvir. Porque é assim que Jesus nos instrui a ser como Ele. Ele não nos mandou a gente discutir para ganhar discussão.
Olha, um sequestro cognitivo, você pode ver há quantos anos você vê debate entre cristãos. Hoje na internet, antes era no rádio, depois era isso tinha na televisão, é a mesma coisa. Cada um querendo provar que está certo. E discute, utilizando quem? A Bíblia, está na Bíblia, querendo provar que está certo. E Jesus, onde Jesus nos ensinou a discutir para provar que está certo? Ele disse para os discípulos assim, né? Eu quero que vocês pratiquem o que vocês aprenderam de mim. Ao invés de eu querer provar que estou certo, por que eu não aprendo a lavar os pés dos outros? Foi isso que Jesus fez. Ele não quer que ninguém prove que está certo. Nós podemos aprender a lavar a simbologia do lavar os pés dos outros. E lavar os pés dos outros é: abra mão da sua ignorância e compreenda o outro, que naquele momento é o mais fraco e você é que curva. Nós aprendemos com Jesus a nos curvar diante do mais fraco. Tanto é que está no 1 João, tá? Considera sempre o outro mais forte do que você, independente de como ele é. Considera. Mas isso é alguém que tem a capacidade de dialogar. Porque quem quer temar vai ser teimoso mesmo, não tem jeito. Ele quer provar que está certo. É alguém que ele precisa encontrar outros para ver se está certo da mesma forma. Por isso nós temos um problema muito sério, chamado escassez, que é o tema dessa noite, que é ceia, né? Escassez ou abundância? O que a Bíblia fala disso? E pensou sobre escassez, vai ter sempre escassez. E se Cristo que entra e ele ainda continua com escassez, é porque ele não expandiu a sua mente e foi sequestrado pela ignorância. Tá? A razão desapareceu. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 23, versículo 5, somente esse. E os outros anteriores eu tenho certeza que você sabe de cor, né? Salmos 23, versículo 5. Escassez ou abundância? Salmo 23, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Como é que eu posso ver esse texto no tempo de hoje? Se nós estamos falando dentro dessa circunstância de que o Senhor é meu pastor e nada me falta, se eu estou vendo essa circunstância de alguém que cuida, ele veio. E essa mesa já foi posta. Porém, esta mesa diante dos meus inimigos, 700 anos antes de Cristo, ela trazia a figura de uma simbologia daqueles que você vai estar num ambiente e rodeado de pessoas que te odeiam. Só que Cristo, depois que ele vem, essa mesa, ela sai de algum palácio ou de uma casa e ela vem para dentro do nosso coração. Essa mesa externa aqui, ela é simbólica, mas agora essa mesa está dentro. Ela está dentro de mim e dentro de você. Se eu não entender isso, eu vou continuar com a escassez emocional enorme na minha vida. Eu vou ter uma carência enorme na minha vida. Porque o próprio Jesus, quando veio, que é o Senhor do texto, ele disse: o reino de Deus está fora de vocês. Foi isso que ele disse? O que ele disse? O reino está dentro de vós. E por que será que nós ficamos buscando coisas fora de nós? Por que será que nós ficamos buscando amores fora de nós? Por que nós ficamos buscando suprimentos de vários níveis fora de nós? Por que nós buscamos afirmação fora de nós? Por que nós buscamos inimigos fora de nós? Se agora a mesa está dentro de nós, e como é que esse texto vai fazer sentido na minha vida?
Quem é estes inimigos que está agora dentro do meu coração? Aí nós vamos começar a entender, né, que escassez é algo tão impressionante. Escassez ou abundância? Escassez, ela tem a tendência de que escassez é falta, carência, pouco, medo, ansiedade, sobrevivência. Porém, a abundância é o quê? Fartura, excesso, muito, gratidão, segurança, transbordar, abundância de água no rio. Jesus Cristo, a gente vê que a Bíblia tem alguns elementos que nos traz essa sensação, né? Em Gênesis capítulo 41, 30, a gente vai ver ali que o Egito passou 7 anos de escassez. Tá? Mas paralelo a isso, essa escassez agora, de Gênesis 41, 30, João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse, aquele da mesa, ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida eu vim para que tenham vida e permaneçam na escassez, eu vim para que tenha vida Agora, o porquê que o meu cálice transborda? O cálice transborda, já está mostrando a abundância. Tem para mim e transborda para o meu irmão. Não é só para mim, não é uma coisa minha. E o que vai transbordar para o meu irmão? Se a mesa de Cristo é colocada e você é alguém generoso, você tem generosidade de gratidão com Deus e generosidade de gratidão para também com o próximo. Não vai faltar. Você tem palavras de amor, que essa palavra de amor que já veio para o seu coração, agora do seu coração sai para o outro. Também está lá. Agora, por que será que nós às vezes valorizamos tanto que não temos? Tá? Porque se nós observarmos também a escassez e a abundância, ela vai nos servir para nos treinar. Porque Deus usou os dois. Ele usou os dois na vida de José. José passou por escassez na prisão. E abundância no palácio. As duas temporadas formaram ele. E do jeito que ele conviveu no período da escassez, orientado por Deus, em um período também onde ele tem a visão da escassez, ele soube lidar com a escassez, porque Deus o orientou, e depois ele transformou a escassez em abundância na vida de um povo. Porque um povo em abundância, sem a racionalidade, movido somente pela emoção, é alguém escasso de sabedoria. Se o povo passaria por aquele problema por 7 anos, mas no período da abundância eles estavam regalados, mas quando vem a escassez, agora vai para o sofrimento. E é por isso que às vezes nós precisamos compreender que momento nós estamos vivendo na história, que momento nós estamos vivendo na vida, porque há uma mesa. Tá? Porque se a escassez, ela ensina dependência, a abundância ensina mordomia. Abundância. E o que é um mordomo? Mordomia, gente, é um ato da generosidade cotidiana. Tá? É alguém que faz sem pensar nada em troca. Porque o nosso problema, muitas das vezes, não é o ter pouco. Não é ter pouco, é pensar pouco. Quem pensa pouco é conforme os seus sentimentos. Quem pensa pouco é alguém que é avarento. Quem pensa pouco é alguém que está com medo do amanhã.
Quem pensa pouco quem pensa pouco é igualzinho aquele povo lá no deserto que pegava o maná e guardava para o dia seguinte. Quem pensa pouco tem medo de acabar. Quem pensa pouco, ele não compreendeu o que Jesus disse: tudo nessa terra passa, mas a minha palavra não. Então, se você está aqui hoje muito feliz, pode ficar tranquilo que vai passar. Mas também, se tem muito sofrimento, também vai passar. Mas se você for dotado de escassez, você vai culpar todos que estão fora de você por causa da sua escassez. Aí vão culpar os outros. A culpa é do outro. A culpa não, mas está vendo, eu estou passando por isso. Não, meu irmão, tire a culpa. Pensa um pouco maior. Não fica parado no problema. Enxerga onde está a solução, porque a Bíblia nos orienta a enxergar. Quando eu olho para os montes e vejo, alguém escasso vai parar ali e falar: não consigo passar. Mas alguém que tem uma mente de abundância, ele fala: o meu socorro está além dos montes. Eu vou até onde vejo. E depois daqui, eu acredito que é onde aquele que vê do lado de lá, ele vai passar comigo. Cristão, ele tem uma ferramenta que ele pode usar e deve. E Deus já deu essa ferramenta para nós. Mudar a nossa maneira de pensar, para nós pensar com a razão, menos com a emoção, colocar o neocórtex para funcionar o tempo inteiro, para que a amígdala fique quieta, porque a amígdala te coloca com medo, a amígdala te coloca você com raiva, ela coloca você para fugir. Isso é o cérebro animal. Jesus não veio salvar burro, Jesus não veio salvar cavalo, Jesus não veio salvar cobra, Jesus veio salvar aqueles 5% de razão que cada um de nós temos, e Ele colocou Ele mesmo dentro de nós, para nós superar esses momentos de negatividades que a gente fica o tempo inteiro fomentando. Por isso que ao invés de aplaudir, a gente prefere amaldiçoar. Ao invés de comemorar, a gente prefere murmurar. Ao invés da gente estar contente com aquilo que nós temos hoje, nós preferimos reclamar daquilo que nós não temos hoje. Aí o nosso livro de memórias fica um livro de memórias antigas que não tem um tempo presente, não tem o hoje. Isso é escassez. Muita gente acha que escassez é somente alguém que passou fome. Não, irmãos, escassez é alguém que não enxerga a vida, escassez é alguém que não enxerga o sol, escassez é alguém que enxerga o valor da chuva, escassez é alguém que não enxerga o valor da abundância que está no seu entorno. Escassez é alguém que não enxerga o travesseiro que ele coloca, porque se é aquele que ele tem, seja contente com aquele. Murmura não, você vai ter que dormir nele. Escassez é a gente ver, por exemplo, até falei isso aqui hoje de manhã. Escassez é você ver uma pessoa, sai no meio da noite, pega um cobertor e vai lá na orla da Pampulha e encontra alguém no meio da rua e dá um cobertor e depois grava e diz assim: fico muito feliz de ver a alegria dessas pessoas quando eu dei para ele um cobertor. Irmão, isso é mente de escassez, isso é mente pobre. É alguém ficar feliz por causa do sofrimento do outro. Isso me deixa muito triste, porque aquela pessoa não deveria estar passando por aquilo. E se eu der um cobertor para alguém, jamais eu vou expor ele e não vou ficar feliz, não. Olha, é muito gratificante dar um cobertor para uma pessoa que está passando frio. Isso não é gratificante, não, irmão. Isso é dor. Você tem que ter compaixão. Não é publicar que a sua alegria está no sofrimento do outro, porque a minha alegria, ela partiu do sofrimento de Cristo. Essa é a minha alegria. Cristo sofreu por mim para que eu tivesse alegria. Então, quando eu estou nesta ação, eu estou compartilhando com alguém, mas não é alegria para mim. Porque senão eu vou depender de você o tempo inteiro sofrer para eu ficar bem.
Isso é mente fraca, mente doente. Isso é alguém muito masoquista, ficar alegre com o sofrimento do outro. Cristo, quando Ele trouxe a salvação para nós, Ele foi para o sofrimento e derramou sobre a humanidade dele mesmo, para que nós vivêssemos em abundância. Ele não disse: eu estou feliz de ver todos os meus filhos que pecou agora sofrendo. Não, foi isso que Jesus fez, não. Aprendei de mim, nós temos que aprender com Ele. Nós não temos que ser caçador de fracos para a gente mostrar que é forte. Eu preciso pegar a minha fraqueza e deixar o que é forte dentro de mim se revelar a partir de mim. Mesmo nos momentos em que parece que a gente não está aguentando mais. Eu tenho tem uma pessoa que está fazendo terapia comigo, ele está com câncer, ele está com... É uma senhora, ela está com câncer terminal. E o câncer dela tomou toda a boca, e os filhos resolveu não fazer mais cirurgia, não fazer mais nada, e também ela. Ela vive um dia por dia. É um dia. E a cada 15 dias que ela vem, ela diz: ainda estou viva. Todas as vezes que ela vem, ela fala comigo: ainda estou viva. E agora ela já me disse assim: pode me perguntar, que eu sei que o senhor me pergunta como é que você está. Ela falou: hoje eu estou bem. Amanhã pode ser que eu não esteja mais aqui. E aí eu quero fazer uma pergunta até para vocês, fazer uma reflexão, porque às vezes a gente condiciona a abundância com coisas. Aquela mulher, ou tira ela de cena e coloca você nessa cena. Se nesse momento eu virar para você e falar: olha, eu vou te dar um Pix de 200 milhões de reais. Você me passa ele que eu vou te abençoar com 200 milhões de reais. E vai entrar na sua conta agora. Só que amanhã você vai amanhecer morto. Para que serve esses 200 milhões? Vale o quê? Se eu disser para você: olha, não, mas morto vai ser muito, mas você amanhece amanhã com câncer no intestino e que você vai ter muita dor. E você vai agonizar por 50 dias até morrer. E você tivesse um poder de troca. Trocar aquele câncer de 50 dias por um intestino novo. Será o que você pediria? Os 200 milhões ou um intestino novo? Irmãos, às vezes a gente faz um juízo de valor e busca alguns valores que não vai fazer sentido nenhum se eu não tiver o essencial. E nós corremos atrás dessas coisas. Corremos atrás do vento. Pedro, quando estava pescando, um sofrimento terrível toma conta dele. E esse sofrimento, existia uma razão de ser. Porque cada vez que ele jogava a rede dele vinha escassa. E ele tinha dívidas para pagar. Ele precisava pagar as dívidas dele. Então ele estava ali num sofrimento muito grande. Aí vem Jesus e traz toda uma abundância, não só para Pedro, mas para todas as embarcações que estavam com Pedro. E eu faço uma pergunta de novo: você tem andado com pessoas abundantes ou você tem andado com pessoas que promovem a escassez? Aquele ditado de vovó funciona super bem: me diga com quem andas que eu te direi quem é.
Se você anda com alguém que promove a escassez, você é escasso do mesmo jeito, você foi sequestrado na bolha dele. Mas se você anda com quem é abundante, você vai ver essa pessoa, ele às vezes tem pouca coisa na conta dele, mas tem uma alegria dentro do coração que ela encanta. Aí ela olha para a conta do Pix, tem 43 centavos. E ela olha e sorri. E interessante que Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, vai trazer algo muito interessante. Porque o apóstolo ele vai entender o poder de uma conta no vermelho e a paz que excede todo entendimento é diferente, porque a abundância não está na conta que está no vermelho, a abundância está dentro do homem. Se é uma paz que excede todo entendimento, ela não está fora, ela está dentro. Isso é para quem compreendeu o reino. É para mim e você que compreendemos o reino está dentro de... O reino de Deus está dentro desse templo aqui. O reino está dentro de mim, dentro de você. Aonde você for, o reino está. Onde você estiver militando, o reino está. Então olha a abundância que está sobre você. Você vai para a rua, o reino está. Você está relacionando o seu trabalho, o reino está. Você está conversando com pessoas, o reino está. Onde você está, tudo aquilo que é de Deus tem uma mesa dentro de você. Não é que você saiu daqui e voltou para lá, opa, peraí, eu vou ter que voltar ali, porque eu estou... Não, irmãos. E Paulo ele vai falar disso para a igreja de Filipos, porque ele também entendeu o que Lucas escreve em Lucas 12, 15, onde ele diz, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O maior bem que o homem possui é o que de Deus está dentro de suas convicções. Porque aqui, enquanto estivermos aqui, nós vamos sentir frio, nós vamos sentir calor, nós vamos enfrentar ventanias, nós vamos enfrentar uma série de coisas. Mas nós temos que buscar aquilo que de Filipenses 4, 12 e 13 nos orienta. Abra sua Bíblia para você ler, que é importante. Tá? Filipenses 4, 12 e 13. Grava isso no seu coração. Deixa ser uma verdade na sua mente. Expanda sua cognição. Porque o apóstolo ele vai dizer para a igreja aqui algo muito interessante. Tanto sei, olha só, não está fora dele, né? Porque ele entendeu o reino está dentro. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto a de ter fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que dentro de mim me fortalece. Onde está aquela mesa descrita nos Salmos 23, 5? Onde é que aquela mesa foi colocada? Aonde? Está dentro, isso, está dentro de mim. E pessoas que entendeu isso, porque porque se você é aquele que só dá o que sobra de você, você dá maldade. Você está dando maldade, irmão. Você está dando resto. Isso é coisa ruim, resto. Você está dando lixo. É como se pegasse o lixo e colocasse para alguém. Se você dá só o que sobra de você, às vezes a gente até faz muito disso. Aí ele olha no guarda-roupa e fala, eu vou fazer uma doação para a irmã Marli colocar lá, mas a Ivanete, a turma da doação, mas isso não vou pôr agora não, porque isso está muito novo ainda. Faz isso não, irmão, isso é resto.
Eu te convido, quando tu pensar assim, não traga para cá, porque você pode amaldiçoar alguém que vai vestir. Vai amaldiçoar. Tá? Jesus, quando multiplicou os pães, ele não fez resto para ninguém. Jesus, quando veio salvar a humanidade, ele não trouxe aqui, ele não trouxe para cá o soldado mais ruim. Ele não trouxe um sangue com leucemia. Ele deu o que tinha de melhor. Ah, mas se for para alguém, vai almoçar alguém, olha, fulano de tal vai almoçar lá em casa e ele é muito importante. Aí a pessoa vai lá e compra até no cartão de crédito um monte de coisas para... Aí se for, não, aquele ali tem problema não, isso aqui fica para as ruas fora. Isso é resto. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Mas às vezes tem gente que gostaria de ser tratada desse jeito mesmo. Ele é tão escasso que se tratar ele bem, ele fica nervoso. Tem que tratar ele mal para ele se sentir bem. Tem gente que é assim mesmo. Tá? Porque quem anda com Cristo, ele rejeita o mal. E rejeitar o mal é você dar sempre aquilo que para o bem para o outro, porque você gosta de ser tratado bem. Quem aqui com esse frio não gostaria de dormir num negócio bem macinho assim? Irmão, não vem com esse papo não. Não, comigo é o seguinte, eu sou de Jesus, eu durmo em qualquer lugar, irmão. Vem com essa conversa não. Eu já dormi em esteira, colchão de palha, aquilo é muito ruim. Se alguém nunca dormiu, eu já. E quando tinha um sabuco no meio das palhas, mas não faltava a gente para um lado do outro, não, aquilo é muito ruim. Se hoje nós estamos num outro tempo, mas era naquele tempo eu tinha de dormir. Eu já dormi em cama de varetinha no garimpo. Mas naquele momento era ali que eu tinha de dormir. E acordar no outro dia para fazer o que tinha de fazer. Agora, só porque alguém é diferente de mim, não tem às vezes uma nomenclatura, não tem nada, se ninguém pede autógrafo para ele, você fala, não, esse aqui pode dormir no chão ali, não tem problema não. Isso é escassez. Tá? Escassez no coração é algo terrível. Por isso que a escassez é um grande inimigo da mesa de Cristo, quando Cristo coloca no seu coração. Cristo estabelece uma mesa de rei. E você fica lá com aquele seu sentimento de escassez, de pobreza, de diabo dentro de você, contra aquilo que Deus está querendo que você regozije. Comemore. Abra a mente para comemorar as pequenas conquistas. Irmão, faz uma festa. Que festa é essa? Eu estava caminhando hoje ali, e quase tropecei, não caí, não relepei, já estou fazendo uma festa. É alguém que tem abundância. É alguém grato. Por isso que 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo vai dizer, aquele que não dá a sobra, ele é abundante. E a abundância sabe que Deus ama quem dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. É aquele que doa seus talentos com alegria, é aquele que doa sua intelectualidade com alegria, é aquele que doa tudo em seu entorno com alegria, não por obrigação. E 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, na muita prova da tribulação, a abundância da alegria deles e a profunda pobreza abundaram em riquezas da generosidade. Pessoas abundantes, elas são generosas. E pessoas que têm muito, mas não têm generosidade, são escassas aqui. Tem escassez na alma. São hipócritas. São aquelas que
gosta de ver o outro mal. Por isso, queridos, escassez tem muito a ver, uma simbologia bem presente no nosso tempo, que a escassez é quando o bolso manda na fé, e a abundância é quando a fé manda no bolso. Como assim, pastor? É quando você olha para o seu bolso e fala, obrigado, Senhor. É igual aquela mulher que vem e dizer, não tem nenhum vintém aqui, mas estou vivo. Porque senão você vai condicionar a sua alegria com alguma conta bancária, e não é bem assim. Não é bem assim. Por isso Paulo ele vai trazer que a igreja da Macedônia estava na escassez material, mas tinha abundância de alegria, porque a generosidade dela explodiu. E Paulo, ele faz esse trabalho de que esta igreja, ela tem pouco financeiramente, mas há uma generosidade que quando eu olho para aquele irmão, eu vejo que tem, aí sabe aquelas pessoas que olham para você e falam, não, parece que você tem uma luz. E aí você vira e fala assim, aí você é escasso, fala, não, tem não. O irmão, assuma. Aprenda a ser abundante, a exercite a abundância na sua vida. Se alguém virar para você e falar assim, olha, viu? Se alguém chegar perto de você e falar assim, Jada, eu estou te achando muito bonito, você fala, muito obrigado, eu estou mesmo. Sabe o que a gente faz? Não. Aí alguém fala, olha, estou te achando você muito importante. Não, não sou importante. Não, olha, eu estou importante. Eu te acho você uma pessoa assim, muito iluminada. Não, não sou não. Irmão, assuma que você é. Você diz, mas, olha, muito obrigado, eu sou mesmo. Tá. Você é uma pessoa do bem. Eu sou. Tá. Porque é isso que Deus... É por isso que o Senhor colocou uma mesa dentro do nosso coração, para nós irmos tornando como Ele é. Abundante naquilo que falamos, abundante naquilo que nós pensamos, abundante naquilo que nós ouvimos, abundante na maneira que nós olhamos. E deixa que a mesa da escassez fique onde é que ela está, nos desejos da carne. Que é os desejos da carne que promovem a escassez. É o sofrimento da carne que promove a escassez. O sofrimento da carne promove essa dureza, esse sofrimento, essa dor. Mas a mesa da abundância, ela te leva a comemorar do que Deus já fez sobre mim e sobre você. Amém? Sentir é para todos. Convicção é para quem crê. Convicção é para aquele que ele assume, eu sou filho de Deus. Não é estar, eu sou. Estar é temporal, sou inerência para sempre. E Jesus veio aqui para que você seja filho de Deus. E dia a dia a gente vai passando por algumas transformações para nos tornar melhor ainda. Pode ser. Amém? E é com isso que nós vamos celebrar nessa mesa, que está dentro do nosso coração. Seja abundante em tudo que vier a fazer. E você vai ver que a prosperidade de vida, de amor, de paz, ela estará sempre sobre o seu coração. Porque o Salmo 23 era espera, mas ele já veio. Se o Senhor é meu pastor e nada me falta, agora o Senhor é meu pastor e Ele está dentro de mim, comunicando comigo que já me deu tudo que eu preciso. Aprenda isso. Mas a gente fica esperando ele lá ainda, parece que gritando, vem cá, ovelhinha. E a gente parece que gosta de ser rebelde. Agora ele está falando de dentro para fora, ele está falando da sua consciência, diretamente com você aqui. Escuta essa voz. Tá? Quando ouvires a voz do Espírito, não endureçai-vos o vosso coração. Tá?
Ah, está aqui. Olha, tem até um cara. É claro, eu recebo. Você acha que eu vou ser escassez? Tá? E o cálice transborda, literalmente aqui. Não, irmão, tá bom, aqui eu vou. Tem que tirar uns trenzinhos. Ah, tem um plástico. Jesus! Olha, eu não estava tirando plástico, não estava enxergando, não. Isso dá uma mensagem, esse negócio. O que adianta ter um cálice cheio de vinho aqui, eu tenho tampado e eu sem poder beber, né? Tem que tirar, tem que abrir os olhos. Por isso que Jesus perguntou ao cego. O cego lá gritando, esbravejando, Jesus, filho de Davi. E ele sabia com quem ele gritava também, né? Ele gritou abundância. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele saiu gritando, quem poderia responder para ele? Ele não saiu perguntando, ô Pedro, tem misericórdia. Pedro não ia resolver lufas nenhuma. Ô João, ô tio, ele não perguntou os asseclas, ele perguntou diretamente para Deus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus tem um padrão operante. O que você quer que eu te faça? Você já parou para prestar atenção nisso? O que você quer que eu te faça? Porque tem muita gente que grita Jesus, mas não sabe o que quer. Você não, mas não sabe o que ele pode fazer por você, não? E os modos operantes de Jesus sempre foi esse. O que você quer que eu te faça? E ele diz, eu quero ver. Foi preciso passar alguma coisa nele, ele viu. Então, queridos, dentro do seu coração e dentro do meu, tem um rei. O que você quer que ele faça por você hoje? Essa é a pergunta dele. O que você quer que eu te faça? Porque ele está na mesa com você. Ele te pôs na mesa da abundância. O desejo é seu. Querido Deus e Pai, estamos reunidos aqui e aos olhos do nosso Senhor, aos olhos do nosso Rei, na mesa do nosso Rei, que ela está dentro do nosso coração. Eu te peço nessa noite que os lábios de cada um que se faz presente aqui, ou aquele que está em casa, possa dizer ao Senhor o que cada um quer que o Senhor faça. Eu não posso pedir por eles, porque o desejo é deles. A necessidade é de cada um. A fragilidade também é de cada um. Eu quero te pedir para mim, que os meus olhos firmem na abundância do Senhor. E que cada um nessa noite também faça seu pedido ao Senhor. Faça. E que na sua mesa eu sei que o Senhor tem abundância de amor, abundância de paz, abundância de alegria, abundância de sabedoria, abundância de vida, abundância de tudo aquilo que no céu do Senhor está disponível a cada um de nós. E que possamos, nesse ato agora, não apenas comer de um pão e beber desse cálice, mas que seja transbordado em nós tudo aquilo que o Senhor já disponibilizou a cada um de nós, em nome de Jesus. Comam e bebam todos sobre a palavra do Senhor. Tudo está consumado.
Que a fé de cada um seja regada pelo poder do Espírito Santo. E que o Espírito de Deus Trino, em toda a tua operação, seja sobre nossas vidas, nos convencendo todos os dias que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Por isso que nessa noite, Pai, eu te agradeço por ter escolhido o nosso coração, por ter escolhido o nosso corpo para ser templo do Senhor e colocar uma mesa dentro de cada um de nós. E nessa mesa o Senhor dialoga conosco. O Senhor nos eleva. E juntos nesse momento, como filhos do Senhor, o Senhor nos escreve em um reino seleto. O Senhor nos escreve para um reino que precisamos compreender, porque é muito novo para nós. Viver em paz é novidade para nós. Ter vida é novidade para nós. Querer nos alegrar é novidade para nós. Viver em paz é novidade para nós. Descansar é novidade para nós. Mas o Senhor prometeu e o Senhor nos deu. Queremos que o Senhor pegue na nossa mão, porque sozinhos ainda não conseguimos, e nos leva por estas águas tranquilas, e que nós possamos aprender que com o Senhor tudo é possível. Com o Senhor não há monte sobre nós. Com o Senhor não há maldade sobre nós. Com o Senhor não há rancor sobre nós. Com o Senhor não há inimigo que possa nos vencer. Com o Senhor não há inimigo que nos faça temer. Com o Senhor não há medo que prospere em nós. Mas com o Senhor louvaremos e adoraremos o teu santo nome todos os dias e em todos os momentos, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. Amém e amém. A pergunta é: abundância ou escassez? Exercite a abundância, exercite o amor, exercite a vida, exercite a paz. Fecha o ciclo de sofrimentos na sua vida. Feche o ciclo de palavras torpes da sua vida. Feche o ciclo de desconfiança na sua vida. Feche o ciclo de duvidar de tudo. Mas começa uma novidade de vida. Segura na mão de Deus e vá.